Então vamos lá, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 ao 15, diz assim: Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, que Ele prometeu, num mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Amém. Faz umas 2 semanas que Deus vem falando comigo sobre essa mensagem. Semana passada, quando o pastor Jonas esteve aqui, ele citou algo assim também que me chamou, e eu disse, realmente, preciso trazer essa mensagem para a igreja. Essa mensagem, ela fala nada mais, nada menos da volta de Jesus. E é algo que está se falando pouco nas igrejas. Se fala pouco da volta de Jesus. Se fala muito de questões práticas, de questões do dia a dia. E realmente isso é bom, é importante, nós devemos também. O Evangelho ele é vasto, ele é amplo, ele fala de muitas coisas. Mas o fundamento do Evangelho, a principal mensagem do Evangelho é: Jesus voltará. Essa é a principal mensagem. Então eu fui meditar nessa palavra, e eu ouvi esses tempos um pastor conhecido meu pregando sobre a volta de Jesus, e aquela mensagem me impactou demais, demais. E eu disse, eu preciso pregar essa mensagem. Então, eu oro a Deus que nessa noite o Espírito Santo fale ao seu coração. Que você saia daqui nessa noite impactado com o que vai ouvir. Que você saia daqui nessa noite, incomodada com o que vai ouvir. Que você saia daqui nessa noite e que passe a semana, o mês, o ano, a sua vida toda lembrando dessa mensagem. Que ela impacte a sua vida, assim como impactou a minha vida quando eu ouvi sobre a volta de Jesus. E eu dei o nome dessa mensagem de Estamos Prontos. Você vai ver depois no YouTube, quando tiver melhor a imagem, que aqui nesse círculo tem um relógio no meio, marcando quase meia-noite, que é a hora, né? A hora zero, a hora final. E é uma pergunta: estamos prontos? Será que estamos prontos? A gente ouve muito isso. Se prepare para a volta. Esteja pronto para a volta. Pense nisso. Vigie. Mas muitas vezes nós não falamos disso. O que é estar pronto? O que é estar pronta para a volta? O que é estar vigilante? Então eu quero falar sobre isso nessa noite.
O apóstolo Pedro, aqui ele está relatando o que nós lemos, o fim de todas as coisas. E ele vai falar do fim da volta de Jesus, e a volta de Jesus só no Novo Testamento, ela é citada mais de 250 vezes. E essa mensagem era a mensagem dos apóstolos. Eles pregavam isso direto, sempre. Pregavam o evangelho dizendo: Jesus vai voltar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas temos uma certeza: Jesus vai voltar. Amém? Só para você se familiarizar, lembrar, entender, quando ele subiu aos céus, 40 dias depois da Páscoa, ele teve com os seus discípulos, 40 dias depois, no Monte Escopos, que está em frente de Jerusalém, ele subiu aos céus. E quando ele sobe aos céus, os anjos aparecem para os apóstolos e dizem: assim como você está vendo ele subir, assim ele vai descer, ele vai voltar. E ficou essa promessa da volta. E os apóstolos ficaram pregando isso para todos. Então a pergunta é: estamos prontos para essa volta? Estamos prontos para o retorno de Cristo? Porque isso deve ser uma certeza do nosso coração, porque é isso que movimenta a igreja, é isso que mantém a igreja viva até hoje. Nessa esperança, nessa expectativa, deveria ser assim pelo menos, a expectativa, a esperança da volta de Jesus, para restaurar todas as coisas. Ele veio como Salvador, ele veio trazer o amor, a paz com Deus, e ele subiu aos céus, mas quando ele voltar, ele não volta mais como Salvador, ele volta como juiz, para julgar as nações, para julgar os vivos e os mortos. Então, fica essa pergunta e tem uma colocação que a Bíblia faz e que as pessoas fazem até hoje. Primeiro, no versículo 9 que nós lemos, diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele não demora, Ele vem na hora certa. Mas tem uma pergunta, uma expressão que as pessoas fazem e faziam já na época dos apóstolos, que está no versículo 4, que diz assim: eles dirão, o apóstolo está dizendo que vão surgir falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, que vão pregar um monte de coisa, mas vão questionar a volta de Cristo, e vai dizer: eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. O que está dizendo? Cadê a volta dele? Como é que ele não volta nunca? As pessoas falam que Jesus vai voltar, já faz 2000 anos e não voltou. O que houve com a promessa? Por que ele não volta? Aí, de repente, você está na igreja e você está se perguntando isso. Mas quando Jesus volta, por que ele não voltou ainda? Quando ele vai voltar? Mas que demora é essa que ele não chega? Mas como assim? Aí as pessoas às vezes até desacreditam, porque não entendem o princípio de por que ele não voltou ainda, que a palavra nos responde. Mas as pessoas ficam perguntando: onde ele está? Quando ele vai voltar? Será que vai voltar mesmo? Tem certeza? Aí te perguntam: tu acredita nisso mesmo? Tu crê que Jesus realmente vai voltar? Por que não voltou ainda? Primeiro, a volta de Cristo é um fato. Amém? Ela é um fato. Isso quer dizer o quê? Ela vai acontecer. Ela é real. Ela é verdadeira. A parousia
como é a palavra grega que vai falar da volta, que na verdade a tradução correta seria manifestação. O dia da manifestação de Cristo. É o dia da sua volta. É o dia que ele retorna. A sua volta ainda não aconteceu, gente. Por misericórdia de Deus. Algumas traduções, Almeida corrigida, Almeida atualizada, não vai dizer paciência, como nós lemos. Vai dizer longanimidade. Que é o quê? A paciência. A paciência não é ter calma. Não é que Deus tem calma. Mas Deus tem um ânimo longo, a longanimidade, um ânimo longo. Cristo ainda não voltou pelo ânimo longo de Deus, pela paciência de Deus, pela misericórdia de Deus. Deus está tendo um ânimo longo, aguardando que os homens se arrependam dos seus pecados. Ele não voltou ainda porque Deus está aguardando que mais e mais pessoas se arrependam. Mais e mais pessoas confessem a Cristo. Mais e mais pessoas se voltem para Jesus, entendam a mensagem, ouçam o Evangelho. Ele não voltou ainda pela paciência de Deus. E graças a Deus que Ele é paciente. Porque imagina se não fosse paciente comigo, com você. Imagina se não fosse paciente com você. Quando você erra. Quando você tropeça. Quando você fala coisa que não devia falar. Imagina se não fosse paciente comigo. Imagina se não fosse paciente com a gente. Por causa da paciência dele, da longanimidade dele, e a palavra diz, por causa da sua misericórdia, da sua paciência, da sua longanimidade, nós não somos consumidos. Porque se Deus fosse só justiça, Ele fumegava a gente. Na hora. Fazia, sabe? Virava pó. Mas Ele é paciente. Ele não está demorando para voltar. Porque Ele não voltou ainda. Porque Ele não voltou ainda. É que eu e você fomos salvos. Porque se Ele tivesse voltado, nós não teríamos a salvação. Se Ele tivesse voltado no ano primeiro, acabou para todo mundo depois disso. 2000 anos não tem gente. Se Ele tivesse voltado no século 2, se Ele tivesse voltado no século 16, no século da Reforma, acabava ali. Houve a Reforma, só ia salvar Lutero, Zwinglio, Calvino e a galera que estava ali. O resto já era. Então, porque Ele não voltou ainda, é que nós estamos aqui. A volta de Jesus não está demorando, a volta de Jesus está aguardando. Amém. Na verdade, quem está aguardando é Jesus. Espera mais um pouco, eu já vou. Espera aí. Opa, tem um se arrependendo ali. Não, só um pouquinho, não vou voltar agora. Ah, não, mas tem outro se arrependendo lá. Não, espera aí só um pouquinho, eu não vou voltar agora. Está tendo guerra, está tendo destruição. Não, mas tem gente no meio dessa guerra que está se voltando para mim. Então espera, não vou voltar ainda. Deus falou para Paulo, Paulo, não sai dessa cidade, tem muita gente minha aí. Porque a salvação precisava alcançar mais pessoas. Porque Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Mas uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Ele não se atrasa, Ele chega na hora certa. Ele não se atrasa. Ele chega na hora certa para você que está preocupado que Ele não está ouvindo. Você que está orando e não está acontecendo. Você que está buscando e parece que não há nada acontece. Você que dobra os joelhos, ora e parece que a oração não passa do teto, não chega no céu, parece que Deus não está ouvindo. Você que está angustiado, angustiada, que as coisas não mudam.
Você que busca e não encontra. Você fala e ninguém te ouve. Tenha paciência. Ele não se atrasa. Ele não vai se atrasar, ele não está atrasado na tua causa. Mas pastor, tu não imagina o que eu estou passando, mas ele não está atrasado. Ele não vai chegar depois da hora, ele não vai chegar, ele vai chegar na hora certa. Ele não demora, ele é misericordioso. Ele tem misericórdia de você. Ele tem misericórdia da sua vida. Ele está esperando o momento certo para chegar. Ele está esperando o momento certo para aparecer. Ele está chegando o momento certo para dizer: estou aqui, minha filha. Estou aqui, meu filho. Ele não se atrasa, ele chega na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Segundo, versículo 11 diz: visto que tudo será assim desfeito. Pedro está falando que o mundo vai ser destruído, arrasado, devastado pelo fogo, não mais por água, como foi nos tempos de Noé, mas pelo fogo. Os elementos derreterão. Que elementos são esses? As estrelas, ou seja, meteoros e fogo quente, queimando. Então ele diz: visto que tudo será desfeito. Olha a pergunta que Pedro faz para mim e para você. Olha a pergunta que ele faz: que tipo de pessoas é necessário que você seja? Ele faz uma pergunta para mim e para você: que tipo de pessoa é necessário que sejamos? Então a pergunta é: quem estamos sendo? A pergunta da mensagem é: estamos prontos? É uma pergunta para ficar na sua mente, no seu coração. E a pergunta que eu te faço agora, baseado no que Pedro perguntou: quem estamos sendo? Se chegasse a notícia agora, quentinha do céu, um anjo desce aqui agora e fala: vem anunciar para vocês, assim como eles apareceram para os apóstolos, desce aqui, abre o céu e desce aquela glória, né? E os anjos tocando harpa. E aí desce um anjo aqui e diz: vem anunciar algo para vocês importante, Jesus voltará semana que vem. Se você recebesse essa notícia, o que você mudaria na sua vida? Se dissessem agora, se eu dissesse para vocês agora: gente, recebi uma revelação de Deus. Deus acabou de falar comigo. Ele está dizendo que Jesus volta semana que vem. Quarta-feira. O que você mudaria na sua vida a partir dessa notícia? A palavra nos diz como devemos ser para nos preparar para esse dia. Ele fala que nós devemos andar de maneira santa. Ele diz: vocês devem andar de maneira santa, vocês devem ser santos, vocês não devem se esconder, vocês não devem fugir, vocês não têm que se enfiar num buraco, você não tem que ir para uma caverna, você tem que ser santo. Para esperar a volta de Cristo é preciso ser santo. Segunda coisa que Pedro diz: você precisa ter uma vida piedosa. Piedosa. Já falamos de vida piedosa cultos atrás. Ter uma vida em Deus, uma vida de devoção a Deus, uma vida de busca por Deus,
uma vida santa, uma vida de leitura da palavra, de busca pela palavra, de busca por Deus, de busca de intimidade com Deus, de busca pela presença de Deus, de busca de estar perto de Deus. E como é que eu me aproximo de Deus? Lendo a Bíblia, orando e vindo aos cultos, ouvindo a palavra de Deus. Então Pedro diz que eu preciso ter uma vida piedosa e além disso ainda fazer a caridade, ainda ajudar os pobres, ajudar quem precisa. Então a primeira receita que Pedro diz é uma vida santa, segundo uma vida piedosa. Terceiro, no versículo 14, ele vai dizer: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então ele fala primeiro que nós temos que estar em paz. Viver em paz. E aí tem duas paz, dois tipos de paz, que a Bíblia nos diz que nós temos que ter, e que nós temos e que nós alcançamos já, e precisamos viver nessa paz. A primeira está no telão, Romanos 5:1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Segundo o versículo João 14:27, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Porque a primeira paz que Jesus nos trouxe e que Pedro diz que ele te encontre você em paz, ele está dizendo que você tem a paz com Deus. Porque nós vimos no último sermão que nós somos indesculpáveis e que nós somos inimigos de Deus. Nós, eu digo, os homens. Nós aqui não. Nós estamos salvos em Deus. Então nós temos paz com Deus. Então Pedro está dizendo que quando Jesus voltar, ele encontre você em paz com Deus. Que Deus possa olhar para você e dizer: não, ele não é meu inimigo. Eu tenho paz com ele. Ele levantou a bandeira para mim. Eu tenho paz. Então a primeira coisa que ele diz, que ele nos encontre em paz com Deus. Mas também a palavra diz que eu devo ter paz uns com os outros. Romanos 12:18. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Não é em paz com o meu amor. Não é em paz com a minha esposa, com o meu marido. Não é em paz com os meus filhos e com meus pais. Não é em paz com quem eu gosto. É em paz com... Todos. Devemos ter paz, estar em paz, viver em paz com todos. De repente tem aquela pessoa que eu não gosto, eu não preciso conviver com ela, mas eu tenho que estar em paz com ela. Eu devo viver em paz com ela. De repente tem aquela amiga que prejudicou, que falou, que fez fofoca, que incomodou. Aleluia. Eu tenho que ter paz. Tenha paz com ela. Pedro está dizendo que Jesus precisa chegar nesse dia e nos encontrar em paz. Ele precisa nos encontrar nesse dia com uma vida santa. Ele precisa nos encontrar nesse dia numa vida piedosa. Ele precisa nos encontrar nesse dia numa vida em paz. Estão entendendo? Amém? Amém. Tenha paz com todos. Precisamos ter paz com todos. Não preciso conviver, não preciso ter dentro da minha casa, se é uma pessoa que, enfim, né, se é o marido, a esposa, não adianta, vai ter que viver. Mas vive em paz com ele. Mas pastor, aquele traste, vive em paz com ele. E ele fala que nós devemos viver sem
culpa. Sabe o que é você viver sem culpa? Porque uma das piores coisas que pode ter, que você pode viver, é quando você sabe que você fez algum mal, prejudicou alguém, pisou na bola, e você agora está com aquela culpa. Tem pessoas, a gente ministra aconselhamento pastoral, tem o Veredas Antigas, que é uma ministração que trata a alma, que trata o interior, que trata as mágoas, que trata essas coisas assim que ficaram no passado. E como a gente encontra pessoas que se sentem culpadas e que muitas vezes perdoaram, foram perdoados, mas não se perdoam. Diz, eu não tenho mais jeito. O problema sou eu, o erro sou eu. Mas Jesus quer nos encontrar sem culpa. Porque se você é um discípulo de Jesus, você já foi salvo por Jesus. Então você não precisa viver com culpa. Você não precisa viver culpado, se sentindo culpado. Você não é mais indesculpável. Você foi desculpado. Você não tem mais a dívida com Cristo. Às vezes a dívida está na nossa mente, está no nosso coração, mas é nós mesmos que estamos fazendo isso. Deus não está nos acusando de nada. É nós que nos acusamos. Então viva sem culpa. No versículo 12, diz, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Quem está pronto, vive como se já vivesse no dia. Se a volta de Jesus é real, e ela é, então devemos viver como se já vivêssemos. Como se Jesus já tivesse voltado. Devo viver já essa vida que eu espero viver quando Ele voltar. Porque quem está pronto para ir trabalhar, não está já uniformizado? Você chega lá no trabalho, você já bota o seu uniforme, quem tem uniforme, bota o crachá, quem tem crachá, e aí de repente trabalha numa loja, numa empresa, está só esperando dar o sinal para abrir a porta. Mas antes de abrir a porta da empresa, tu está pronto. Tu já está pronto, vivendo já aquele momento. Só falta abrir a porta para os clientes entrarem. Mas tu já está pronto. O soldado, quando ele vai para o quartel, antes dele assumir o posto dele, antes dele ficar de guarda, antes dele cumprir o plantão, ele como está? Pronto. Ele já está pronto. Aguardando o momento dele começar a trabalhar. Mas ele já está pronto, porque quem está pronto vive como se já estivesse no dia. Quem vive este dia busca cada vez mais ser melhor. Jesus não vai encontrar você perfeito nesse dia. Porque perfeito ninguém é. E nunca vai ser. Não, eu tenho que alcançar a perfeição. Eu tenho que... Não, esquece isso. Você não vai ser nunca. Nunca. Deus não quer que você seja perfeito agora. Ele vai transformar você perfeito amanhã. Não acha que... E não se culpa por isso. Você não é mais culpado. Você é desculpado. Então você não tem que viver com essa culpa achando que... Não, mas não adianta. Eu não sirvo, eu não presto. Eu não consigo. Não, você vai estar sempre lutando para ser melhor. Então quem está pronto, vivendo já esse dia, ele sempre está buscando ser melhor. Então quem está pronto, vivendo esse dia, vai ser um pai melhor. Quem está pronto, esperando esse dia, vai ser uma mãe melhor. Quem está pronto, esperando esse dia, vai ser uma esposa melhor. Um funcionário melhor, um trabalhador melhor,
um líder melhor, um obreiro melhor, um pastor melhor, um discípulo de Cristo melhor. Você é discípulo de Cristo, certo? Amém. Se você e eu somos discípulos de Cristo, e nós temos convicção disso, nós podemos dizer para as pessoas: seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Você pode dizer isso para o seu amigo? Você tem condições de dizer isso? Nós temos condições de dizer para um parente: olha para mim, me imita, porque eu imito a Cristo. Seja como eu, porque eu imito a Cristo. Porque foi isso que Paulo disse. Paulo disse: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Nós podemos dizer isso? Se nós estamos prontos, nós podemos dizer isso. Mas se nós não estamos prontos, é semana que vem que ele volta. O que você precisa mudar para poder dizer: seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo? Quando as pessoas olharem para você, quando alguém chegar perto de você e dizer: não sei o que fazer, eu não tenho solução, para mim acabou tudo, eu não sei mais para onde correr, você poder dizer: eu sei para onde correr, eu conheço para onde correr, então faz o seguinte, me segue, e segue os meus passos, porque eu sou imitador de Cristo. Venha e me imite, que você também terá a solução. Podemos dizer isso? Você pode dizer isso para alguém? Quando você chega em algum lugar, vou dizer: só um pouquinho, eu sou cristão, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Você pode dizer isso? Não, peraí, deu um problema lá na empresa. Não, só um pouquinho, eu vou falar. Porque você sabe que eu falo a verdade, porque eu sou imitador de Cristo. Você pode falar isso? As pessoas podem chegar para você e dizer: não, em ti eu confio de olho fechado, porque eu sei que tu é um seguidor de Cristo. Olha o que diz o versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. A esperança da vinda de Jesus deve nos levar a viver uma vida que glorifique a Deus de todas as formas. Lembra, nós tivemos uma série de Vivendo para a Glória de Deus? É isso. Eu vivo a glória de Deus hoje, esperando o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã, para mim, já é hoje. Porque o dia de amanhã, para você, já é hoje. O dia da volta de Cristo para você, já é agora. É quarta que ele volta? Beleza, para mim ele já voltou. Eu já estou vivendo como se ele já tivesse voltado. A nossa mentalidade deve ser de acordo com o mundo que aguardamos. Ou você vai esperar o mundo mudar? Não, quem muda o mundo é você. O mundo não vai mudar. Nós vamos ter problema com o governo, seja qual for, entra governo, sai governo, não tem problema. Nós vamos ter problema com o STF, com seja quem for, grande coisa, que exploda, que não interessa. Porque eu já vivo aquilo que eu espero. Amém. Se o governo disser: olha, acabou as igrejas na internet, grande coisa, não começou na internet a igreja. Nós vamos continuar pregando. Fecha os templos, não interessa, eu vou para o porão. Fecha o porão, eu vou para a praça, fecha a praça, eu vou para a montanha. Mas eu vou continuar pregando o evangelho. Porque nós já vivemos o dia como se ele já estivesse acontecendo. Porque eu já preguei há um tempo atrás aqui, quando nós pregamos as mensagens do reino, que nós somos os moradores do reino. Que nós somos os que vivem no reino. Nós já vivemos no reino, nós já fazemos parte do reino. Nós somos os habitantes do reino. Então nós devemos viver o reino aqui e agora, porque ele já está acontecendo. Porque eu devo glorificar a Deus, glorificar a Jesus, tanto agora como no dia eterno. Amém.
Eu devo ser aqui aquilo que espero. Eu não tenho que esperar. Não. Deixa que agora eu vou. Quando o negócio mudar, eu mudo. Não, é agora. Não é depois. Depois pode não acontecer. Pode não ter o amanhã. Tem agora um filme aí que está passando, né, que regravaram, Deixados para Trás. Não é a teologia que eu creio, não é a escatologia que eu creio, mas é a mais popular que tem. Que existe uma segunda chance. Gente, isso não é bíblico. O filme relata que Jesus volta, arrebata a igreja e as pessoas que ficam têm mais uma chance. Não existe isso. A Bíblia não me diz isso. Diz que ele volta como juiz. E a hora que ele voltar, acabou. A porta se fecha. As mulheres estavam aguardando a chegada do noivo. E aquelas que estavam dormindo, as nécias, quando as prudentes entraram para dentro das bodas, o que aconteceu? Fechou a porta. E elas, e agora? Não estava ligado, fechou a porta, não tem como entrar mais. Não, mas eu pago o dobro. Fechou a porta, não tem como entrar. Então, esse filme é uma falácia. Antigo já, regravaram de novo. Não é bíblico. Não tem salvação depois que Jesus voltar. A verdadeira adoração, a verdadeira vida piedosa que nós devemos ter está na maneira que vivemos nossas vidas. Jesus vai voltar. E porque Ele vai voltar, eu vou viver da melhor forma que eu posso viver como um cristão autêntico. Jesus vai voltar. O fim está próximo e por isso eu serei alguém melhor. Devemos viver aqui o que esperamos da eternidade. Porque Jesus vai voltar, vamos ser mais honestos. Porque Jesus vai voltar, vamos ser cristãos melhores. Porque Jesus vai voltar, vamos ser esposas melhores. Porque Jesus vai voltar, vamos ser maridos melhores. Quem está pronto, Pedro fala, deve apressar a sua vinda. E a vinda de Jesus não é para ter medo, é para ter alegria. Amém. Que venha Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É para ter alegria, não para ter medo, não para ter tristeza. É semana que vem que ele volta? Meu Deus! Não, é alegria, que bom que é semana que vem. Graças a Deus que ele está vindo. Que glória, que alegria, eu espero isso toda a minha vida. A melhor forma de abreviar a sua vinda é pregando o Evangelho. É sendo o Evangelho. A nossa vida prega o Evangelho. Seja a pessoa que você gostaria de ver. Seja a pessoa que você gostaria de ver. Sabe aquela pessoa que você olha e diz, puxa, para mim esse aí é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Seja essa pessoa. Seja a pessoa que você gostaria que Jesus te encontrasse. Seja o Evangelho. Porque Jesus vai voltar, eu vou ser um pai melhor. Porque Jesus vai voltar, eu vou ser um empregado melhor. Porque Jesus vai voltar, eu vou estudar. Porque Jesus vai voltar. Isso é motivo de alegria. Porque Jesus vai voltar, eu vou ter filhos. Para povoar a terra. Para que esses filhos também entrem na glória comigo. Porque Jesus vai voltar, eu serei melhor.
Porque Jesus vai voltar, eu procuro ser o melhor pregador que esse mundo já viu. Sei que eu não vou conseguir, mas eu vou buscar isso. Porque Jesus vai voltar, eu vou estudar mais, eu vou me dedicar mais, eu quero conhecer mais Deus, eu quero conhecer mais a Bíblia, eu quero conhecer os originais, eu quero ser um pregador melhor, eu quero ser o melhor pregador que você já ouviu na vida. Por quê? Para aplauso? Não, porque Jesus vai voltar. Eu preciso pregar o Evangelho da melhor forma possível, que você entenda o mais claro possível, para que você ouça e isso entre no seu coração e te queime. Assim como a Fátima falou que estava queimando. Abrindo parênteses, quando ela falou, o Febraque, eu quase fiz Eita glória. Eu vou ser um pregador melhor porque eu quero aplauso? Não, porque Jesus vai voltar. Você deve ser alguém melhor, porque Jesus vai voltar. Você deve anunciar o Evangelho, porque Jesus vai voltar. Você deve ser uma mãe melhor, porque Jesus vai voltar. Uma esposa melhor, porque Jesus vai voltar. O que você vai fazer a partir de agora? A partir dessa mensagem, o que você vai melhorar? O que você precisa fazer para ser melhor a partir de hoje? A partir que nós deu a paz do Senhor, que você sair por aquela porta, o que vai mudar na sua vida? Você sabendo que Jesus vai voltar. Quem você vai ser? O que vai ser melhor? O que você vai mudar? Quem vai ser você a partir de agora? Isso deve ser uma preocupação nossa. Jesus vai voltar, então eu preciso anunciar esse Evangelho, eu preciso pregar para as pessoas que têm saída. Eu preciso pregar para as pessoas que têm solução. Eu não sei mais o que fazer, mas eu conheço quem sabe. Eu estou com problema, eu estou com dificuldade. Olha, eu estou assim, num beco sem saída, mas eu tenho a saída para a tua vida. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Repita comigo. E assim, quando eu falar marido, as mulheres falam esposa. Quando eu falar pai, as mulheres falam mãe. Ok? Vamos ver se dá certo? Repita comigo. Porque Jesus vai voltar. Eu vou ser o melhor pai. Porque Jesus vai voltar. Eu vou ser um melhor funcionário. Porque Jesus vai voltar. Eu vou ser o melhor obreiro. Porque Jesus vai voltar. Eu vou ser mais honesto. Porque Jesus vai voltar. Eu vou amar mais a igreja. Porque Jesus vai voltar. Eu vou ter paz com Deus. Porque Jesus vai voltar. Eu vou amar mais as pessoas. Porque Jesus vai voltar. Eu vou ter uma vida piedosa. Porque Jesus vai voltar. Eu vou amar mais Jesus. Eu vou amar mais Deus. Eu vou amar mais a igreja. Eu vou amar mais o meu próximo. Amém. Aplaude o Senhor. Para a gente encerrar, se você olhar para a sua vida hoje, com a notícia que Jesus volta semana que vem, o que você mudaria? E eu quero dizer uma coisa para você. Se você precisa mudar alguma coisa, você está vivendo de forma errada. Se eu te disser que Jesus volta semana que vem, e alguma coisa na sua vida precisa ser diferente, você está vivendo errado. Porque Jesus vai voltar. Nós precisamos glorificar a Deus agora, como se Ele já estivesse no nosso meio, porque Ele já está no nosso meio. Porque nós já estamos no reino de Deus. Porque você já pertence ao reino de Deus. Porque a solução das suas questões já está nas mãos dele. Porque para mim e para você, Jesus já veio. E agora ele vai voltar. Para você viver com ele para sempre. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.